Paz de Deus, hamburgueros, como é que vocês estão? Olha aí, virei youtuber. Pois é, Deus tem uma maneira, às vezes, bastante inusitada de trabalhar na vida da gente. Então, cá estou. Esse é o primeiro vídeo que a gente tá fazendo pensando já no formato do YouTube. Vocês podem ver aí que já tem uma pequena diferença de qualidade. Fiz um pequeno investimento aqui também, né? Comprei um tripézinho com um ring light, que eles falam. Não sei, sou novo nisso, gente. Tô aprendendo ainda, então tenham paciência comigo, tá? E é isso aí. Eu tava até ansioso pra gravar esse vídeo, porque... Pois é. Depois de velho, resolvi virar youtuber. Mas, Deus vai trabalhando na vida da gente e a gente tem que deixar ele fazer a obra, né? Tô aqui, coração disponível para o que ele precisar de mim. Bom, galera, o primeiro vídeo, aquele vídeo lá, ele foi pensado... Enfim, o formato tava meio estranho, vocês separaram. Ele foi pensado pro Instagram, só que ele ficou gigante e na hora de postar eu não consegui postar no Instagram, né? Então, eu acabei criando o canal lá e, enfim, estou aqui. E aí, eu queria, antes de começar a mensagem de hoje, a palavra que eu quero falar hoje, eu queria dar uma dica sobre o vídeo anterior, né? No vídeo anterior eu falei da importância da gente ter um momento todos os dias com Deus e eu comentei sobre a leitura da Bíblia. Então, eu tinha muita dificuldade de ler a Bíblia no começo, né? Assim como eu imagino que muita gente tenha. Então, eu queria dar aqui duas dicas, na verdade, para quem quer começar a ler a Bíblia. A primeira, galera, é que a Bíblia a gente não pode ler como um livro qualquer, como um livro de fantasia, de ficção, uma revista, ou como qualquer outra leitura cotidiana. A Bíblia a gente tem que ler meditando, galera. O que é meditar? É imaginar. Então, por exemplo, tem lá uma passagem falando de Jesus subiu ao monte para orar, né? Então, você tem que ler imaginando. Pô, Jesus subiu ao monte, como será que estava o dia? Era pôr do sol, o dia estava bonito, o que será que ele estava vestindo? Você vai imaginando aquilo que você está lendo para você assimilar e ir entendendo melhor, né? Essa é uma dica muito importante, galera, porque às vezes a gente lê um versículo e não entende direito, até pelas palavras que estão sendo usadas, e já vai passando para o próximo, e aí você perde, às vezes, uma mensagem, algo que Deus queria falar com você. Então você tem que ler com calma, meditando, entendendo o que você está lendo. E uma dica importante, na verdade não importante, mas uma dica legal de começo, é você ler os livros que tem uma leitura mais fácil. Então, por exemplo, eu recomendo você começar a ler por Provérbios, né? Provérbios é uma leitura mais fácil, mais gostosa, mais intuitiva, é mais simples de entender. Pega uma versão, a Bíblia tem várias versões, né? Pega a versão NVI, que é a nova versão internacional, né? Tem a nova tradução da linguagem de hoje também, NTLH. Então, tem versões que são mais fáceis de entender. É bom a gente explicar que as versões, galera, é só falar, às vezes é como traduzir um texto do inglês ou de outro idioma. Às vezes, dependendo da pessoa que traduziu, ela usou uma outra palavra, né, uma outra forma de dizer, mas é sempre com o mesmo sentido, tá? A Bíblia, todas as versões, ela não muda o conteúdo, o sentido é sempre o mesmo. O que muda são palavras, que às vezes é mais fácil de entender, né? Então, começa por Provérbios, depois vai para Salmos, que Salmos é um livro que vai enriquecer muito a sua vida também. Vai falar muito ao seu coração. É um livro muito bom de ler à noite, Salmos, né? Antes de dormir, às vezes quer ter uma leitura antes de dormir, ler a Salmos, é muito bom. Depois você pode ir para os Evangelhos de Jesus, então Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que são a história de Jesus, é bem mais fácil de entender também, é uma leitura mais simples, né? É a minha dica. Depois que você ler tudo isso, você já vai estar apaixonado por ler a Bíblia. E aí você pode ir para os livros do Velho Testamento, os livros que têm uma linguagem um pouco mais complexa. Mas você já vai estar habituado, você já vai estar apaixonado por ler a Bíblia, viciado como eu. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para a sua vida, beleza? Perdão, galera. Então, o que eu queria falar sobre o tema de hoje é a importância da gente congregar, galera, né? Hoje em dia tá muito fácil ser crente, né? Fácil no sentido de que a gente tem acesso a tudo na palma da mão. Tá ali no celular, né? Então você tem acesso a centenas de mensagens de pregação, igrejas online, cultos, até mesmo a Bíblia, né? Os aplicativos
de todas essas versões que eu falei são gratuitos, você pode baixar para ler no seu celular, gratuitamente. Todas as igrejas hoje têm os cultos online, então tá muito fácil, né, ser crente hoje, no sentido de que tá tudo na palma da mão, né? Isso não é uma coisa ruim, né? A tecnologia, ela é uma bênção, e ela, como tudo na vida, tem que ser usada. Gente, eu tô olhando pro lado aqui porque eu tô fazendo um pequeno roteiro, né? Ainda tô me acostumando com isso, então não reparem. Mas então, a tecnologia, ela é uma bênção porque ela traz tudo, ela encurtou as distâncias, né? Então, às vezes, você consegue estar presente num culto numa igreja lá no Brasil, numa igreja, né, num local longe. De dentro da sua casa você tem acesso a isso, né? Mas como tudo na vida, ela tem que ser usada de maneira saudável, né? Ela é uma ferramenta extraordinária, inclusive sem a internet eu não estaria aqui agora falando com vocês. Então ela é uma ferramenta extraordinária para propagar a palavra. Mas ela tem que ser usada com sabedoria, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque, principalmente depois da pandemia, né? Esse acesso de estar tudo na palma da mão, ele acabou, acho que, acomodando um pouco as pessoas, né? Não tô falando nem só da igreja, não. Tô falando de tudo mesmo, né? Acomodou um pouco as pessoas. E o crente não é a exceção, né? Parece que, às vezes, para muitos crentes, deixou de ser uma prioridade estar na igreja, né? E isso é um pouco preocupante, porque o que acontece? Você precisa estar em locais e situações que te propiciem ter uma experiência com Deus, um relacionamento com Deus, ouvir a voz de Deus, né? Você ter acesso ao culto em casa, eu tenho. A igreja que eu ia no Brasil, ela tem culto online, eu tenho acesso a isso. Eu tenho acesso todos nós temos acesso a milhões de pregações e palavras no YouTube, né? E eu consumo muito isso também, eu não me excluo disso, eu consumo muito isso. Se deixar eu maratono pregação e, enfim, vídeo da palavra, da mensagem, por horas. Eu amo ver vários pregadores diferentes falando. Mas isso não substitui estar na igreja, né? Deus está em todo lugar? Está. Deus está aí na sua casa agora, pode estar aqui na minha agora. Deus, ele te alcança e ele te pega onde você estiver. Ele é soberano, a vontade dele é soberana, onde ele quiser, ele entra e te tira de lá, ou ele entra e te alcança, ele entra e te toca. Mas, qual é a probabilidade de você ter uma experiência com Deus na sua casa e uma experiência com Deus na igreja, né? Num ambiente que é todo preparado para isso, onde você está com um monte de pessoas buscando a mesma coisa, estão louvando, adorando, engrandecendo o nome de Deus. Onde que é mais fácil você ter uma experiência com Ele? Na tua casa ou na casa dele, né? Junto com todas as pessoas que estão lá buscando o mesmo que você, né? A Bíblia fala, né? Palavras de Jesus: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali também eu estarei. Então, eu não estou nem falando da igreja, o prédio, as paredes. Eu estou falando de congregar, né? Estar junto com irmãos e adorando, louvando e buscando pessoas que estão buscando o mesmo que você. Então, você buscar a Deus na sua casa de maneira digital é excelente, né? Faça, mas não substitui. Você precisa estar em lugares que sejam preparados para você buscar a Deus e ter uma experiência com Ele, né? Tem um pastor que eu acompanho que ele dá sempre o mesmo exemplo, e esse exemplo eu acho fantástico. Ele fala assim: você pode treinar na sua casa? Pode, né? Mas onde que é mais fácil você ter resultado e alcançar o shape, o corpo que você quer? Na sua casa ou na academia? Onde tem os aparelhos corretos, os aparelhos específicos para cada exercício, onde tem várias pessoas ali buscando a mesma coisa, te ajudando, dando dicas. Um ambiente que é preparado para isso. Então, onde que é mais fácil você ter o seu resultado? Na sua casa ou na academia, né? E com Deus, com a igreja, com a vida espiritual, a mesma coisa. Onde que é mais fácil você ter uma experiência enriquecedora com Deus? Na sua casa ou na casa dele, na igreja, né? Então, a gente tem que... não pode abrir mão de estar na casa dele, né? Você precisa estar... Inclusive, o que acontece? É na igreja
que palavras são liberadas, palavras proféticas, dons espirituais. É na igreja que você vai, se você tiver que receber uma palavra sobre a sua vida, muitas vezes Deus vai usar pessoas para abençoar a sua vida, pessoas para liberar uma palavra na sua vida de cura, de libertação, uma palavra profética. Então você tem que estar onde estão essas pessoas, né? Para você poder receber, porque Deus usa pessoas, Deus não vai usar coisas ou nem nada que está na sua casa, né? Inclusive eu vou dar um testemunho. No meu batismo recente, já faz menos de um mês, né? Eu levei toda a minha família, claro, e a minha no final do culto nós fomos cumprimentar o ancião, conversar com o ancião, e o ancião liberou uma palavra sobre a vida da minha filha que estava lá. Então, a importância, a minha filha ela é pequena, ela ainda nem entende direito, né? Ela vai pra igreja mais para brincar do que qualquer outra coisa, fica correndo lá, né? Abraçando os irmãos, enfim. Mas, ela tem que estar... Qual que é a importância de ela ir conosco? Ela precisa estar num ambiente onde palavras são liberadas sobre a nossa vida, onde dons são distribuídos por Deus. Então, ela estava lá e ela recebeu uma palavra sobre a vida dela, né? Uma palavra de algo que vinha angustiando muito eu e a mãe dela. E, assim, do nada, o ancião nem sabia direito da situação e ele liberou uma palavra sobre a vida dela. Então, a importância dela estar lá, se ela não estivesse lá, isso não teria acontecido, né? Esse é um aspecto que eu queria falar, então, os ambientes. A gente precisa estar nos ambientes propícios para a gente ter uma experiência com Deus, né? 2024 tá chegando, já tá aí batendo na porta. Eu não sei nem se na hora que eu vou postar esse vídeo já vai ser 2024, mas enfim, eu estou gravando agora, dia 29, então está chegando. E eu acho que pra gente ter um ano como a gente nunca teve na nossa vida, a gente precisa fazer coisas que a gente nunca fez, né? Então, além de ambientes, a próxima coisa que eu queria falar para abençoar o seu ano que vai chegar, que vai entrar agora, é um pouco polêmica, mas além dos ambientes, nós temos que aprender a filtrar as pessoas, né? No sentido de que você tem que aprender a falar não para convites que te afastam de Deus, para pessoas que te chamam para coisas que te afastam de Deus. Tem que aprender a falar não para as pessoas que querem te levar para o outro lado, para algo que você vem tentando e que não vem dando certo na sua vida, né? Se você acha que você não tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, eu vou... Pera um pouquinho, gente, que eu vou pegar minha Bíblia. Pera aí. Pois é, gente, aqui é assim, tô gravando tudo no improviso. Minha filha tá ali do lado, assistindo o desenho dela. Corri aqui pra gravar. Então, olha só, eu queria usar a Bíblia aqui pra provar uma coisa pra vocês, né? Por que eu tô falando das pessoas com quem a gente anda? Se você acha que, conheci Deus agora, ou tô conhecendo Deus ainda, eu não tenho uma palavra sobre a minha vida, eu não tenho a bênção de Deus sobre a minha vida, então eu vou te dar uma dica. Ande com pessoas que estão na palavra, que servem a Deus, que buscam a Deus e que andam conforme os princípios da palavra. Por quê? Porque você vai surfar na onda da bênção dela. Se você ainda acha que você não tem a bênção sobre você, ande com pessoas que você sabe que tem, porque você vai surfar na onda da bênção dela. E eu vou te provar isso na palavra. Tem uma passagem aqui, ó, que é a passagem de José na casa de Potifar. Para quem não conhece a história de José, José, filho de Jacó, neto de Isaac e bisneto de Abraão, né? Só da linhagem dos patriarcas. Ele foi vendido ao Egito pelos irmãos como escravo. E quando ele foi parar no Egito, ele foi parar na casa de Potifar, que era capitão da guarda do faraó, né? E aí, assim, a história de José é inacreditável, né? Ele foi vendido como escravo pelos irmãos, foi parar na casa de Potifar. Depois disso, ele sofreu uma calúnia pela mulher de Potifar. Um dia eu ainda vou falar da história de José aqui, tá? Tô só resumindo.
porque essa história é fantástica, eu amo essa história de José. Mas ele foi preso depois disso, ficou 13 anos na prisão. Na prisão ele conheceu as pessoas que o apresentariam a pro faraó. E aí tinha o dom de interpretar sonhos, ele interpretou o sonho do faraó e se tornou governador do Egito, enfim. É uma história linda, uma jornada do herói. Aliás, você está vendo, o que a filosofia, a ciência, muitas coisas que eles falam que é novo hoje, já estava tudo na Bíblia, né? Inclusive o que os escritores chamam hoje de a jornada do herói, que se você pegar aí em qualquer lugar falando de roteiro, de livros, filmes, essas coisas, eles chamam de a jornada do herói. Já está na Bíblia há mais de 3.000 anos, né? Porque a história de José nada mais é do que isso. E aí, tem uma passagem aqui quando o José vai parar na casa de Potifar, ele foi vendido como escravo, e Potifar era capitão da guarda do faraó e comprou José, né? E aí, olha só, fala aqui, Gênesis 39, versículo 3. Vendo, pois, o seu senhor, né, o Potifar, que o Senhor Deus estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos, e servia-o. E ele, Potifar, o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Então, essa é só uma das passagens que fala de surfar na onda de quem tem a bênção, né? Potifar percebeu que Deus era com José, colocou tudo que ele tinha na mão de José e Deus prosperou ainda mais a casa de Potifar por amor a José. Então, essa é a importância da gente estar andando sempre com as pessoas certas, com as pessoas que praticam o evangelho, que têm o princípio do evangelho, as pessoas tementes a Deus. Porque se você acha que você não tem a bênção de Deus sobre você ainda, sobre a sua vida, você vai surfar na onda de quem tem. E é inevitável, porque andando com quem pratica os princípios, é inevitável que você também comece a praticar os princípios. E aí, se você acha que você não tem a bênção, você vai entrar na bênção, né? Então, estar com as pessoas certas é fundamental, né? A Bíblia, na verdade, ela é recheada desses exemplos, né? Da importância das boas companhias, né? Tanto que a palavra fala que as más companhias corrompem os bons costumes, né? É muito mais fácil, gente, é muito mais fácil o mundo te seduzir e te mudar e te transformar do que o contrário, do que você transformar alguém. Porque de lá pra cá é um processo, é uma transformação, Deus tem que trabalhar na vida, tem que mudar muita coisa, né? De dentro pra fora. Mas levar você de volta pra lá, o mundo tá aí, né? Se você se expor às coisas do mundo, inevitavelmente uma hora você vai cair. Tanto que a palavra fala que nós somos tentados nos níveis da nossa concupiscência, né? Então, as tentações elas vêm de acordo com os seus desejos, né? Então, se você se expor a tudo isso, tentação é algo que a gente quer, gente, senão não seria tentação, né? Então, se você ficar se expondo a isso, é muito mais fácil isso te transformar do que você transformar os outros, né? Porque trazer as pessoas para a palavra é um processo, né? Um processo, às vezes, doloroso, às vezes de renúncia, exige renúncia, né? O evangelho ele é um convite à renúncia para tudo, né? Você tem que aprender a falar não para um monte de coisa. Mas acreditem, vale muito a pena, porque a nossa esperança não está aqui, né? O apóstolo Paulo fala, maldito o homem que se nós somos, se a nossa esperança está no mundo e nas coisas do mundo, nós somos o mais miserável dos homens, né? Palavras do apóstolo Paulo. Então, tem que tomar cuidado com os ambientes e com as pessoas, né? E a terceira coisa que eu queria falar é sobre os planos. Seus planos para 2024. Faça seus planos. Ao homem foi dado o direito de fazer os seus planos. Está aqui no livro de Provérbios. Mas é Deus quem dá a direção final, né? Mas
faça seus planos para 2024 e consagre a Deus, né? A palavra diz, lembra-se do Senhor em tudo que fizeres e serás bem-sucedido. Ah, olha quem chegou aqui. Venha, dê um oi pra galera. Oi, gente. Oi, gente. Ai, meu Deus. A luz. Voltei, galera. Tive que parar um pouquinho pra minha filha aqui, vocês viram, né? Mas enfim, como eu tava falando, a importância de consagrar os nossos planos para 2024 para Deus. Você pode fazer seus planos, mas consagre e lembre-se dele em tudo que você fizer. A palavra diz que se a gente lembrar de Deus em tudo que a gente faz, nós seremos bem-sucedidos, né? O que é lembrar de Deus em tudo que a gente faz? É não tomar nenhuma decisão sem consultar aquele que já viu o seu futuro. Ele já viu o seu futuro, ele sabe como você vai estar amanhã, sabe como você vai estar daqui a uma semana, um mês, um ano, 10 anos. Ele já sabe. Então, não toma uma decisão sem consultar a ele. Conversa com ele antes, ele vai te mostrar o caminho, ele vai te dar um sinal, ele sempre fala de uma forma que você entende, mas busque-o sempre, busque-o constantemente, porque se você levar uma vida material, como é que você vai querer ser espiritual na hora da necessidade, né? Então busque ele constantemente, busque a palavra, leia, que ele vai falar com você, e não tome nenhuma decisão importante na sua vida sem consultá-lo, sem falar com ele primeiro. Porque ele vai dar a direção certa e ele vai evitar que você tropece, que você caia em tentações, que você tome as decisões erradas. Provérbios 14:12 diz que há muitos planos que são bons aos olhos dos homens, mas que no final levam à morte, né? Então pergunte a ele, né? Isaías 55:9 também é uma passagem que eu amo, que fala, eu vou até procurar aqui para ler para vocês, porque é uma passagem linda e é famosa, né? Isaías. Aqui, gente, ó, Isaías 55:9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, por mais que você sonhe na sua vida, o maior sonho do mundo não vai chegar aos pés do que ele tem sonhado para você. Então, eu aprendi uma oração, galera, que é muito importante, que eu faço todos os dias, né? Que eu falo pro Senhor, Senhor, eu não quero sonhar. Sonha por mim e coloca o teu sonho aqui, ó, aqui dentro, para que eu me alinhe com o teu sonho, né? Eu não quero sonhar sozinho, eu prefiro os teus sonhos, né? Então faça essa oração todos os dias, consagre seus planos a Deus, porque os pensamentos dele são muito melhores do que o nosso, né? Provérbios 3:5 também é outra passagem que fala sobre isso. Não confie na sua própria inteligência, não se apoie no seu próprio saber, mas confie no Senhor de todo o seu coração. Então não se apoia no que você pensa que sabe, né? Se apoia no que ele tem para você, né? Provérbios foi um livro escrito pelo rei Salomão há mais de 3.000 anos, galera. Mais de 3.000 anos, e se você pegar para ler Provérbios hoje, parece que foi escrito ontem, de tão atual. Aliás, Billy Graham já falava isso, né? A Bíblia é um livro tão vivo, que ela é mais atual do que o jornal de amanhã. A palavra é uma frase muito famosa do Billy Graham, né? A Bíblia é um livro mais atual do que o jornal de amanhã, e ela foi escrita há mais de 3.000 anos, e tá dando certo há mais de 3.000 anos. Então por que você se nega a seguir esse caminho, né? Tá dando certo há mais de 3.000 anos, não vai falhar com você. Beleza, galera? Era isso que eu tinha que falar pra vocês hoje, que eu queria falar, que eu preparei aqui, né? 2024, eu creio que a gente vai começar a viver algo de Deus para nossa vida. Eu vou começar a viver algo que Deus tem para minha vida, e eu creio que vocês também podem, se vocês seguirem a palavra dele. Já diz a palavra que se me ouvirdes e obedecerdes, comerão o melhor da terra. Então, 2024, Deus tem planos para nossa vida, é só a gente deixar ele
realizar esses planos, né? Então, eu queria terminar lendo para vocês a continuidade do capítulo de Isaías. Capítulo 55 de Isaías é lindo, galera, lindo. Depois, se vocês tiverem um tempo, leiam, que é muito lindo. Então, aquela hora ali, o versículo 9, o versículo 10 e 11 também, eu gosto muito, fala assim: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e faz produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. A palavra de Deus não volta vazia, galera, não volta vazia. Então, eu tenho fé de que essa palavra vai chegar em quem tem que chegar, dar os frutos que tem que dar, para a glória e honra do Senhor Jesus. Beleza? Então é isso, galera. Fiquem com Deus. Uma ótima semana para vocês. Deus abençoe vocês poderosamente. Que 2024 seja um ano de transformação e de um encontro verdadeiro com Jesus. Amém? Valeu, até a próxima.